Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e para quem curte esse tipo de conteúdo sobre crimes, se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificação para não estar perdendo nada. E agora a gente vai continuar a parte 3 dos serial killers mais perigosos do mundo. Então vamos pro vídeo? Luiz Alfredo Garavito Cubillos, o colombiano mais conhecido como La Bestia, sofreu na sua infância violência física e psicológica e abusos sexuais do seu pai. Cometeu seus crimes entre 1992 e 1999. As vítimas de Garavito eram crianças pobres, camponeses ou crianças de rua. Suas idades variavam de 8 a 16 anos. Garavito se aproximava delas nas ruas, oferecendo presentes e pequenas quantias de dinheiro. Depois de ganhar sua confiança, ele levava suas vítimas para passear. Assim, quando a vítima se cansava, ele poderia se aproveitar dela. Ele as estuprava, cortava suas gargantas e geralmente as desmembrava. A maioria dos corpos das vítimas apresentava sinais de tortura. Garavito foi capturado no dia 22 de abril de 1999. Ele confessou o assassinato de 140 crianças. Entretanto, ele ainda é investigado pelo homicídio de 172 crianças em mais de 59 cidades colombianas. Ele foi considerado culpado em 138 dos 172 casos em que for acusado. Outros casos ainda continuam em investigação. As sentenças para estes 138 casos somaram 1.853 anos e 9 dias de prisão. Em virtude das restrições na lei colombiana, entretanto, ele não pode ser mantido preso por mais de 30 anos. Considerando ainda sua ajuda às autoridades colombianas, sua pena fixou-se em 22 anos de prisão. Garavito permanece hoje em dia preso com 64 anos de idade. Gary Leon Ridgway, conhecido como The Green River Killer. Sua infância foi turbulenta devido às brigas dos seus pais. Em relação à mãe, ele teria revelado, após ser preso, que tinha sentimentos conflitantes de raiva e atração sexual por ela. Também teria dito que às vezes fantasiava matá-la. Na escola não foi um bom aluno, pois era disléxico e tinha um QI abaixo da média. Ainda adolescente, aos 16 anos, cometeu seu primeiro crime, tendo levado um garoto de 6 anos para a floresta e o esfaqueado nas costelas e fígado. A criança sobreviveu e contou que Gary tinha ido embora, dando risada. Casou-se pela primeira vez aos 20 anos. No entanto, se juntou à Marinha dos Estados Unidos, meses depois sendo enviado ao Vietnã. Durante o serviço militar, contraiu gonorreia, devido a manter relações sexuais frequentes com prostitutas. De volta aos Estados Unidos, conseguiu um emprego como pintor de caminhões, que manteve até ser preso. Casou-se uma segunda vez e se tornou um religioso fanático, o que, no entanto, não o impedia de continuar se relacionando com prostitutas. Sua terceira esposa foi Judith Lorraine Brown, da qual se divorciou em 2002, quando já estava preso. Suas ex-namoradas e ex-esposas teriam relatado que ele sofria de compulsão sexual, exigindo ter relações sexuais várias vezes ao dia, inclusive em áreas públicas. Sua área de atuação era o condado de King, em Washington. Quando abordava suas vítimas, Gary costumava mostrar uma foto do filho para conquistar a confiança das mulheres. Depois as levava para sua casa ou para o seu caminhão, onde cometia os crimes. Ele estrangulava suas vítimas utilizando as mãos ou um cinto de couro e depois as estuprava.
Se livrava dos corpos jogando-os no Rio Verde, Green River, ou em áreas arborizadas próximas, voltando com certa frequência para ver os corpos e manter relação sexual com os cadáveres. Em seu depoimento, ele teria dito que a necrofilia reduzia sua necessidade de cometer novos assassinatos e sua chance de ser pego. A maioria das vítimas de Highway eram prostitutas e mulheres que viviam em circunstâncias de vulnerabilidade, incluindo adolescentes que haviam fugido de casa. O constante desaparecimento de mulheres fez com que a polícia organizasse uma força-tarefa para investigar os crimes e encontrar os culpados. Gary, entre 1980 e 1987, chegou a prestar esclarecimentos e até a ser preso. Em 1980, prestou depoimentos após agredir uma prostituta perto do Aeroporto Internacional de Seattle, em Tacoma, região onde alguns corpos haviam sido encontrados. Em 1983, prestou novos depoimentos à polícia, após o namorado de uma prostituta ter identificado o caminhão de Gary como o último lugar onde ela havia sido vista antes de desaparecer. Em 1984, ele foi preso por tentar contratar os serviços de uma policial disfarçada, tendo sido solto após fazer o teste do polígrafo. Em 1987, foi preso após prostitutas descreverem à polícia um homem que costumava percorrer a área e cuja descrição batia com a aparência de Highway, tendo sido solto novamente após outro teste do polígrafo e após ter concordado em ceder amostras de cabelo e saliva. Foi só em 2001, no dia 30 de novembro, quando deixava a fábrica de caminhões de Kenworth, onde trabalhava em Renton, Washington, que ele foi preso pela polícia, sob a acusação de assassinar 4 mulheres com provas baseadas em evidências de DNA. Como parte de seu acordo para evitar receber a pena de morte, Gary Highway concordou em divulgar para as autoridades a localização dos corpos das outras mulheres que ele havia matado. Em dezembro de 2003, ele recebeu 48 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Cumpriu pena no presídio estadual de Washington, em Walla Walla, entre 2004 e 2015, quando foi transferido para o presídio de segurança máxima de USP Florence, em Florence, Colorado, mas em outubro de 2015 voltou para Washington. Eu gostava de dirigir pelos bolsões ao redor do país e pensar nas mulheres que eu depositei lá. Eu matei tantas mulheres que não consigo precisar quantas foram. Já teria dito isso Gary na prisão. Hoje ele está com 72 anos de idade. Charles Miller Manson. Em meados de 1967, ele formou e liderou o que ficou conhecido como Família Manson, uma seita que atuava na Califórnia. Seus seguidores cometeram uma série de 9 assassinatos em 4 locais em julho e agosto de 1969. De acordo com o promotor do condado de Los Angeles, Manson planejou iniciar uma guerra racial, embora ele e outros contestassem esse motivo. Em 1971, ele foi condenado por assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato pela morte de 7 pessoas. A promotoria admitiu que Manson nunca ordenou literalmente os assassinatos, mas eles argumentaram que sua ideologia constituía um ato público de conspiração. Manson também foi condenado por assassinato em primeiro grau pelas mortes de Gary Hinman e Donald Shea. Manson era um ex-presidiário desempregado que havia passado mais da metade de sua vida em instituições na época em que começou a reunir seus seguidores. Antes dos assassinatos, ele era um cantor e compositor,
à margem da indústria da música de Los Angeles. Manson era obcecado por Beatles, particularmente pelo White Album, de 1968. Ele alegou ter sido guiado por sua interpretação das letras dos Beatles e adotou o termo Helter Skelter para descrever uma iminente guerra racial apocalíptica. Manson tinha ideias grandiosas e um grupo de amigos e admiradores, conhecidos como Família Manson. Eram homens e mulheres de famílias ricas que não tinham um bom relacionamento com os seus familiares e que, por isso, passaram a morar nas ruas da Califórnia. Alguns dos admiradores de Manson o consideravam uma reencarnação de Jesus Cristo, uma analogia a ele abrir a vida dos jovens para novos horizontes. O próprio Manson, porém, sempre negou tal comparação. Em 1966, aos 32 anos, podendo finalmente ser libertado, quis recusar. Tinha passado mais de metade da sua vida em instituições e disse que não saberia viver lá fora. Manson saiu, teve contato com hippies e começou a arregimentar seguidores. Muitos eram meninas bem jovens e perturbadas emocionalmente. Além disso, usava de drogas como LSD para influenciá-los. O guru Charles Manson pregava o abandono das prisões mentais engendradas pelo capitalismo. Conta-se que a família acabou por se aproximar das ciências ocultas, como a Ordem Circe do Cachorro Sanguinário. No julgamento, a promotoria alegou que Manson e seus seguidores acreditavam que os assassinatos ajudariam a precipitar a guerra. Manson foi originalmente condenado à morte, mas sua sentença foi transformada com a possibilidade de liberdade condicional após a Suprema Corte da Califórnia invalidar o Estatuto da Pena de Morte do Estado em 1972. Ele cumpriu sentença de prisão perpétua. Em novembro de 2014, aos 80 anos, Manson recebeu da Justiça da Califórnia permissão para se casar na prisão com a sua noiva. Porém, ele desistiu do casamento em fevereiro de 2015, após descobrir que a sua noiva, Elaine Burton, 53 anos mais jovem que ele, planejava expor seu cadáver em uma redoma de vidro após a sua morte. Manson morreu de causas naturais em 19 de novembro de 2017, uma semana após o seu aniversário de 83 anos, em um hospital de Bakersfield, na Califórnia, depois de 4 dias internado. Herman Webster Mudgett, mais conhecido como Dr. Henry Howard Holmes, ou H.H. Holmes. Seu pai era um alcoólatra violento e sua mãe metodista. Ele alegou que, quando criança, os colegas o forçaram a ver e tocar um esqueleto humano depois de descobrirem seu medo de médico. Os colegas inicialmente o levaram lá para assustá-lo, mas ao invés disso ele ficou totalmente fascinado e logo se tornou um obcecado pela morte. Holmes chegou a Chicago alguns anos antes de se tornar um assassino em série. Ele trabalhava então em uma farmácia cujo dono era um homem chamado E.S. Houghton, que estava morrendo de câncer. Depois que Houghton faleceu, Holmes comprou a farmácia da então viúva do dono. Além do assassinato, Holmes era também um mau pagador de suas dívidas. E quando a viúva percebeu que não receberia o dinheiro da venda, procurou um advogado para ajudá-la a recuperar o estabelecimento. Misteriosamente, a viúva de Houghton acabou morrendo. Com a viúva fora do seu caminho, Holmes conseguiu comprar outro terreno em frente à farmácia, no qual começou a construir um edifício grande, que viria a ser um hotel, teoricamente. A construção do hotel já era estranha por si só, uma vez que Holmes contratou e demitiu várias construtoras enquanto o edifício era edificado. Isso permitiu que somente Holmes tivesse noção
de como era curiosa a estrutura como um todo. Quando o hotel finalmente ficou pronto, ele fez do andar térreo a farmácia, que a essa altura já era sua, e em seguida nomeou o lugar como Hotel da Feira Nacional. Morbidamente mantinha no porão de seu hotel um calabouço da morte, em que atraía suas vítimas, anestesiando-as logo em seguida. Depois de abusar sexualmente de suas vítimas mulheres, ele as matava, retirava a carne dos ossos e vendia às faculdades de medicina. Ele foi finalmente pego em 1895 pelo detetive Frank Geyer, da famosa agência Pinkerton, encarregado de investigar o desaparecimento de 3 crianças, filhos do então parceiro de Holmes, Benjamin Pitezel. Geyer solucionou o caso, o que levou ao julgamento e à execução de Holmes por enforcamento no dia 7 de maio de 1896, aos 34 anos de idade. Dennis Lynn Hader, conhecido como o assassino BTK, que é uma abreviação de Bind, Torture, Kill, ou em português, amarrar, torturar, matar. Desde muito jovem, Dennis nutria várias fantasias sexuais sádicas que envolviam torturar mulheres presas indefesas. Ele também mostrava sinais de zoosadismo ao torturar, matar e enforcar animais pequenos. Dennis buscava satisfazer seus fetiches sexuais por voyeurismo, asfixia autoerótica e cross-dressing. Ele costumava espionar as vizinhas enquanto se vestiam com roupas de mulher, incluindo roupas íntimas femininas que ele havia roubado, e então se masturbava com cordas ou outras amarras nos braços e pescoço. Anos mais tarde, durante um período de pausa nos seus assassinatos, Dennis tiraria fotos de si mesmo vestido em roupas de mulher e usando uma máscara feminina, enquanto estava amarrado. Mais tarde, ele admitiu que fingia ser suas vítimas, como parte de uma fantasia sexual. Dennis manteve suas inclinações sexuais bem escondidas, contudo, e era amplamente considerado em sua comunidade como normal, cortês e educado. Em 22 de maio de 1971, Dennis se casou com Paula Dietz e eles tiveram 2 filhos juntos, Carrie e Brian. Dennis foi membro da Igreja Luterana de Cristo e foi eleito como presidente do conselho de sua congregação. Ele também foi líder dos escoteiros mirins do Kansas. O modus operandi de Dennis era stalkear a vítima, que era alguém aleatório que ele encontrava pelas ruas. E então ele invadia suas casas quando não estavam lá e esperava a chegada da pessoa. Normalmente ele cortava a linha telefônica da casa que pretendia atacar. Mas no caso de uma família, Otero, como fez em alguns outros casos, ele invadiu o imóvel com uma arma e afirmou que era um assalto, que estava fugindo e precisava de dinheiro ou alguma outra coisa. Para tentar tranquilizar as vítimas, Dennis afirmou que iria amarrá-las apenas para que não causassem problemas e que ele logo iria embora, mas então ele as torturava e matava, na maioria dos casos por asfixia, e depois tirava alguma lembrança para si, uma foto do corpo ou um pertence pessoal da vítima, e depois ia para casa. Às vezes ele detalhava o que havia feito em suas anotações, ou escrevendo um poema sobre o ocorrido. Após ter permanecido invisível por mais de uma década, em 2004, BTK retomou o envio de cartas e iniciou uma série de 11 comunicações com a mídia local, o que levou diretamente à sua prisão em fevereiro de 2005, pelo assassinato de 10 vítimas. Atualmente, Dennis está com 76 anos e ele cumpre 10 sentenças de prisão perpétua consecutivas,
no Eldorado Correctional Facility, no Kansas. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, então. Fiquem com Deus. Tchau.